Então vamos lá, dar continuidade nas aulas anteriores, tá bom? Na última aula eu passei um trabalho, esse trabalho é um pouquinho difícil, teve gente que esqueceu alguns conceitos já relacionados à planta de forma, planta de vinculação. Então hoje a minha proposta é o seguinte, recapitular tudo isso que a gente tem feito e em seguida mostrar alguns aspectos de detalhamento e depois no final eu vou fazer uma conversa com cada grupo, tá bom? Aí a gente vai mudar de plataforma, vai lá para o Google Meet, que é melhor, que aí assim eu consigo controlar quem entra e quem sai, e eu posto o link aqui. Aí eu deixo essa sala aqui silenciada e vou para outra. Aí quando terminar, o grupo avisa que a gente está na outra sala, porque é melhor, assim eu controlo só quem é do grupo para a gente conversar, aí todo mundo fala e tudo mais, beleza? Então, bora lá. Olha só, o que acontece? Nas primeiras aulas, a gente começou com essa planta baixa aqui, ó, com a ideia inicial, tá bom? Foi essa aqui que a gente começou. Aí a gente fez a laje 1, aí depois fez a laje 3 e depois, por último, fez a laje 2, beleza? Tudo isso a gente já fez. Primeiro passo é fazer a planta de forma, tá bom? Teve gente que estava com dúvida. Então, eu trouxe aqui para vocês a planta de forma. A planta de forma não precisa necessariamente ter cotas, tá bom? Mas precisa ter as seções. Quem que são os pilares, quem que são as vigas e onde estão localizadas as lajes, tá bom? Tem um aspecto que é sobre numerar os elementos. A gente numera da esquerda para a direita e de cima para baixo. Por exemplo, foi o Thiago fez no programa, e quando a gente faz no programa, tem a opção lá de renumerar os elementos. Eu vi o trabalho do Sidney também, e também está uma numeração errada, então isso daí eu vou abordar cada grupo. Então a numeração, ó, pilar 1, pilar 2, aí qual o próximo pilar que aparece? 3 e 4, tá bom? Aí laje 1, laje 2, laje 3, certo? Teve gente que numerou assim, ó, laje 1, 2, 3, 4, qualquer, não é aleatório, tem uma regra para numerar. Então, planta de forma, seções dos elementos, tá bom? Seções, de viga, lajes e pilares. Tem que apresentar a seção aqui. A gente também trabalhou planta de vinculação. Planta de vinculação é uma representação das lajes, certo? Qual a condição de cálculo de cada uma? Então, por exemplo, a gente pegou a laje 1 e falou que ela era simplesmente apoiada. Quando é apoio simples, ela é linha dessa maneira, linha simples, certo? Linha contínua. Aí, se eu tenho uma laje engastada, por exemplo, a laje 2, ela é engastada na laje 1 e na laje 3, então eu representei aqui. E ainda ela tem uma borda livre aqui. Então, o que acontece? Eu vi que a maioria dos trabalhos de vocês também só colocou laje simplesmente apoiada. Eu não quero só laje simplesmente apoiada, quero que vocês calculem outros tipos de laje no intuito de vocês aprenderem, de a gente discutir. Então, quando eu for entrar com cada equipe, eu vou discutir isso. Qual que é a laje, por que não fazer essa laje engastada, por que fazer ela não engastada, tá bom? Então, planta de vinculação. Eu poderia ter cotado aqui, tá bom? Se eu coto aqui, gente, eu esqueci de colocar, deixa eu ver se eu coloquei. Coloquei, na verdade. Tá animado aqui. Eu coto aqui, gente, para facilitar o cálculo da direção. Por exemplo, eu pego o vão maior sobre o vão menor, se der menor que 2, eu posso escrever aqui, ó, 2 direção, a gente fez, uma direção, posso complementar aqui, e uma direção. Então, eu coloco na planta de forma também o critério de vinculação e de dimensionamento, se é armada em uma ou duas direções. Então, pronto, planta de forma, planta de vinculação. Isso daí tem aí que foi o que eu pedi. O que vamos ajustar? A gente vai ajustar o seguinte,
a gente vai trabalhar dessa maneira. Teve alguns colegas que fizeram muito bem a porta de vinculação, outros já não fizeram, não atenderam bem. A gente vai abordar de forma individual com cada equipe. Pronto. Agora eu vou entrar no aspecto lá das primeiras aulas, que é os esforços, tá bom? Existe uma maneira correta de representar cada cálculo. Quando a gente vai entregar para o nosso cliente, a gente não entrega o roteiro de cálculo, tá bom? Então não precisa de roteiro de cálculo, mas precisa dos projetos, dos resumos dos esforços, detalhamento. Então, um aspecto importante também é os esforços. Se vocês lembram, lá na aula 3, na página 10, principalmente a Valcíria aqui imprime os slides, a gente calculou, por exemplo, em função dos vão maior, do menor pelo maior, achou os momentos, certo? Aí, por exemplo, na direção X, deu um momento 2,26. Esse 2,26, ele está atuando onde? Ele está atuando nessa direção X aqui, ó, certo? Essa é a direção X. E o momento em Y, opa, eu errei aqui, 2,26, essa é a direção X. E o momento em Y deu 2,9, então aqui é a direção Y. Como que eu sei disso? Eu pré-estabeleci aqui ao definir as cotas, inclusive lá, volta lá na aula 3, na página 9, tem os critériozinhos, um modelinho. No livro 2, do José Milton de Araújo, também tem essa orientação. Só que a gente não calculou quanto que é a reação, porque a condição que a gente colocou é que a laje seria uma viga. Então, beleza. O que a gente achou aqui? A gente achou esse momento fletor, certo? Achou esse momento fletor. Só que não é só de momento fletor, certo? Eu preciso achar as reações, essas reações aqui. Então, para a laje armada em duas direções, tá bom, gente? Uma laje armada em duas direções, eu vou precisar, então, calcular essa reação em função da tabela. Então, vou abrir o livro aqui, deixa eu só... Concreto. Deixa eu ver. Pronto. Então, para a laje aqui no caso que a gente tem, a gente vai pegar essa razão entre os vãos e vai, então, entrar na tabela lá do livro 2. Lá do livro 2, a gente vai entrar na tabelinha. Então, vamos calcular a reação de apoio. O que seria essa reação de apoio? Quanto que é a reação, certo? Como viga. Então, eu já sei que a relação entre os vãos vai ser 0,95. Então, a reação é calculada bem parecido com o momento. O que muda? Que em vez de M, eu vou usar Rzinho. Em vez do L ao quadrado, só multiplico pelo L. Então, olha só. Quanto que vale esse valor do R? Esse valor do R, a gente vem aqui, ó, lembrando que lá da aula 3 a gente estabeleceu que era uma laje simplesmente apoiada, com carga uniformemente distribuída. Então, a razão entre os vãos deu 0,95 aqui, 0,95. Então, o RX aqui, ele vai dar 253 e o RY 260. Então, RX 253, RY 260. Tranquilo aqui, gente? Todo mundo entendeu de onde eu tirei os R's? Do mesmo modo que eu tirei os M's aqui. E aí, alguém com dúvida? Senão eu vou seguir aqui. Achei os valores de R. Achei o valor de R, basta substituir então aqui na equação. Rx vai ser o Rzinho X, certo? A reação. Então, o valor
do Rzinho está aqui, o valor da carga distribuída está aqui, está lá na aula 3, mas está bem aqui, e o valor do vão também já estava aqui, ó, certo? Então, resolvendo isso aqui, acha 3,87 kN. Então, esse é o valor da reação. Essa reação eu vou representar como? Em forma de semicírculo, tá bom? O Eberic, ele representa só um valor solto. Então, posso representar em forma de semicírculo. Então, onde que é o X? Se aqui, gente, olha só, é a direção X, certo? Essa é a direção X, porque o momento está no sentido paralelo ao X. Então, a reação X vai ser apoiada, certo? 3,80. Eu animei errado aqui. 3,87 vai estar apoiada aqui, ó, no X, certo? Diretamente no X. E de maneira análoga eu faço aqui, ó, com 260, certo? Com 260 para determinar a reação em Y. Então, apoiando em Y, olha só que é Y, então apoiando em Y, 3,98. Então, uma das maneiras de eu representar a reação que a laje transmite para as vigas é com semicírculo. O Eberic, ele colocaria somente esse valor assim, 3,98 aqui, ó, bem no cantinho assim, ó. O que significa isso? Que é a reação. Mas ele usa o sistema de linhas aqui para representar, então, os momentos. Basicamente, então, seria essa representação. Beleza aqui, gente? Laje 1, tá todo mundo aí, beleza? Conseguiram entender de onde saiu esse semicírculo, o que significa? Linha representa momento, certo? E semicírculo, reação de apoio. Então, é mais um parâmetro que a gente não tinha feito e a gente está estabelecendo agora. Feita essa consideração, eu vou recapitular também o que a gente fez lá na laje 3, que foi a segunda laje que a gente calculou, que é a laje 3. A laje 3, a gente verificou que ela era uma laje armada em uma direção e verificou que ela era esse caso aqui, ó, o caso 1, certo? Era o caso 1 e o momento deu 1,66. O momento é na menor direção, gente, na menor direção. Como ela é armada em uma direção, o que significa? Que ela vai se apoiar somente nessa direção aqui. Não vai ter reação aqui, nem reação aqui. Até tem, só que é um valor tão pequeno, mas tão pequeno que a gente pode considerar. Então, nesse caso aqui, ó, desse diagrama aqui, para a gente calcular a reação, nesse caso aqui, a reação, basta eu pegar o carregamento, multiplicar pelo vão e dividir por 2. O PL sobre 2, tá bom? O P é 5, que é o mesmo carregamento. O L nesse caso aqui é 1,63 e divide tudo por 2. Então, quer dizer que a reação que vai ser transmitida vai ser 4,08. Se fosse no Eberic, o Eberic iria colocar somente 4,08 aqui como valor, tanto de um lado quanto do outro. Só que eu gosto da representação simbólica aqui, ó, de dizer com semicírculo, é a representação que eu prefiro utilizar, 4,08 de um lado e 4,08 do outro. Não tem transmissão de carregamento para cá, tá bom, gente? Então, isso daqui foi lá na laje, lá na aula 4, na página 2, que a gente 12. Então, beleza, só estou complementando algumas informações aqui. E perfeito, feito isso daqui, eu vou então para a laje 2. Foi lá na aula 5, aula passada, na página 12 também. O que acontece? A gente chegou que nosso carregamento era representado por esse daqui, certo? Carregamento distribuído de 6 e carga concentrada na ponta de 1. Então, eu dividi isso em duas partes, carga concentrada e distribuída. Calculei o momento para carga distribuída, deu 5,07 e para carga concentrada
1,3. Somei os dois, achei o momento 6,37. Laje armada em uma direção, gente. Armada em uma direção, o que que acontece? Eu vou colocar, certo? Aqui, olha só, o momento é bem aqui. Como que eu sei disso? Porque o momento ele vai fazer aqui, certo? Então, o momento se ficaria nesse sentido aqui. Então, o momento basicamente em cima aqui do apoio. Beleza, coloquei a representação. Nesse mesma ideia, então, como que eu faço para representar a reação de apoio aqui nesse caso? A reação de apoio, se a carga for distribuída, é P vezes L. Se a carga for distribuída. Ela não se divide em dois apoios porque não tem, só tem um apoio. E aqui seria apenas P. Então, a reação de apoio, eu vou somar as duas parcelas, P vezes L, mais a parcela da carga concentrada. Então, vou somar os dois carregamentos aqui. Então, vai ter 6 vezes 1,3 mais 1. Então, vai dar 8,80. Então, se fosse de novo no Eberic, ele ia estar só assim, 8,8. Opa. Pronto, só estaria juntinho aqui. Eu vou representar de maneira diferente. Vou representar com semicírculo 8,80 dessa maneira. Perfeito? Gente, dúvida aqui? Eu fiz exemplo para quando é armada em duas direções e quando é armada em uma. Então, eu fiz os exemplos. Da laje a gente está trabalhando desde o começo. Um croquis de uma planta baixa ali, só para vocês terem uma ideia. Feito isso, eu calculei a reação de apoio para cada uma. O que acontece? Eu vou, então, resumir esses esforços, olha só, resumir esses esforços numa planta só. Então, o que acontece? Eu vou apresentar agora para vocês mais um aspecto de detalhamento, certo? Que é resumo dos esforços. Eu nem estou falando de ainda de flecha. O projeto ainda também prevê que eu preciso colocar as flechas que vai dar em cada laje. Então, o Eberic, por exemplo, ele lança isso daí sozinho. Tu pede lá, planta de flechas, entendeu? Algo nesse sentido assim, ele vai te dar a flecha. Aqui eu estou resumo dos esforços. Então, eu tenho um momento fletor positivo. Então, de azul aqui, gente, quando o momento é positivo, eu coloco aqui, ó, de azul. Eu escolhi a cor, arbitrei que positivo, o momento é embaixo, azul. E quando for negativo, ou seja, a armadura precisa ficar em cima, eu coloco então aqui, certo? Então, basicamente, a gente tem esses esforços aqui. Eu acabei esquecendo de colocar a armadura um momento aqui no canto. Não precisa. Poderia ter colocado a armadura aqui no cantinho, mas nem precisa de fato. Não. Poderia ter colocado. Isso daí eu vou discutir no próximo tópico. Então, pronto. Gente, resumo de esforço aí, beleza? Todo mundo entendeu? Dá um ok aí, dá um sim. Vamos lá, quero saber de vocês se todo mundo conseguiu entender de onde eu tirei cada valor desse. Então, beleza. É um critério também que eu vou exigir no trabalho de vocês, resumo dos esforços. Tranquilo, chegamos aqui. Então, outra planta que eu vou querer no trabalho de vocês é o detalhamento das lajes, tá bom? Detalhamento da laje é quando eu calculo cada laje. Terminei de calcular todas as lajes. Lembra que eu fiz um croquis para a laje 1, para a laje 2, para a laje 3, fiz tudo separado? O que eu fiz agora? Eu resumi todos aqueles cálculos das últimas 3 aulas, resumi aqui. Então, vou pegar até um pincel diferente aqui. Por exemplo, o primeiro ferro que a gente calculou foi esse aqui, ó, a armadura dessa laje. Então, eu vou dividir a armadura positiva, que é a armadura que fica no fundo, fica embaixo, e a armadura negativa. Então, a gente precisa de diferenciar isso nos meus projetos. A armadura que fica embaixo, positiva. A armadura que fica em cima, negativa. Então, olha só, a armadura positiva e a armadura negativa. Calculei aqui N1, armadura, certo? E detalhei. E N2.
Ainda na prancha positiva, certo? Da armadura positiva, eu calculei que eu ia precisar aqui da armadura principal da laje 3, eu chamei de N3. Está vendo a sequência de numeração? N3 e uma armadura de distribuição que foi o N4. Tem mais alguma armadura positiva aqui? Não, não tem. Agora eu começo a recontar, continua a contagem, agora eu vou para a armadura negativa, que fica em cima. N4, N5, que foi a armadura de canto. Então, N5. Observe aqui, ó, armadura de canto e armadura de canto. Armadura de canto. Professor, tá faltando a armadura de canto aqui, ó. Se eu for que era nos 4 cantos. Mas imagina o seguinte, gente. Se eu fosse colocar a armadura de canto bem aqui, ó, nesse canto que era necessário, tá bom? Não tem essa armadura da laje 2 aqui, ó, ela vai passar aqui em cima, ó. Ela já vai passar aqui em cima. Então, vai ter duas armaduras negativas? Não pode. Está havendo uma sobreposição de armadura. O que eu fiz? Eu peguei a armadura de canto que estava aqui, ó, e tirei. Não vai ter mais, porque já vai ter uma armadura negativa ali. E essa armadura negativa já vai servir para combater esse esforço que vai tentar levantar minha laje. Então, por isso que não tem aqui nesse canto. E nem deveria ter aqui nesse canto, tá bom, gente? Não deveria ter aqui também. Beleza? Então, poderia tirar essa aqui. Eu não sei o que está fazendo aí. Pronto. Feito isso, continuando a numeração. N5, N6, que é a armadura principal da laje 2 aqui. N6 e o N7, que é a armadura de distribuição da laje 2. Depois disso, coloquei aqui, ó, por que N3? Aqui, na verdade, era um N8, tá bom? Poderia ter colocado o N8 aqui. Uma armadura só de canto aqui ou uma armadura de apoio, tá bom? Eu poderia ou não ter essa armadura aqui. Eu vou já mostrar para vocês na próxima parte da aula se eu devo ou não colocar essa armadura aqui. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que no trabalho eu vou querer o detalhamento das armaduras. Armadura positiva e armadura negativa em pranchas diferentes, tá bom? Em pranchas diferentes. Então, eu vou colocar nesse sentido aqui a ideia. Então, vamos recapitular lá. Na aula passada, na última aula, eu passei esse projetinho aqui para vocês e pedi para vocês fazerem a planta de forma, de vinculação e a condição de cálculo. 3 critérios, tá bom? 3 critérios. A gente vai aumentar agora esses critérios, tá bom? Eu vou querer a planta de forma, que a gente vai corrigir cada equipe hoje, a planta de vinculação, resumo dos esforços de 2 lajes, cálculo e detalhamento de 2 lajes. Para quando que é para entregar tudo isso aqui? Para o dia da prova. Então, a gente não vai ter prova. Vai continuar tendo os exercícios, tá bom, gente? Vai continuar tendo os exercícios, mas a prova vai ser em equipe. A gente vai trabalhar com projetos. Então, a prova é isso aqui. Vou precisar entregar tudo isso. Professor, mas falta quanto tempo? Eu acho que a prova nossa... O professor ainda não divulgou o calendário de provas, mas vai ser ou dia 23 ou dia 30. Então, ou seja, ou a gente tem 2 semanas ou 3 semanas, dependendo como o professor Hugo estabelecer para terminar isso daqui. Por isso que eu só estou pedindo de 2 lajes. Só de 2 lajes. No mínimo, pode fazer de todas, porque no final do curso vocês vão precisar entregar todas. Então, 2, no mínimo 2 ali, faz 2 perfeito, que tá ok. Não fizer as 2 perfeitas, eu vou descontar ponto. Dúvidas, gente? Dúvidas aqui sobre o trabalho? Então tá bem tranquilo, né, gente? Vamos fazer o trabalho. Teve gente que não começou, teve equipe que não postou ainda, então vamos fazer.
Tudo tranquilo, beleza. Esse material já está disponível para vocês. Tudo isso aqui eu quero pronto, né, no dia da prova. Eu não sei se é 26 ou vai ser 30, mas eu vou querer de acordo com a divulgação do calendário. O que que acontece? Eu vou corrigindo cada semana com a equipe o que fez certo e o que fez errado. Então, por exemplo, hoje a gente vai corrigir o que está certo e beleza, o que está correto ali, o que está errado. Então a gente vai ajustar para que semana que vem vocês entreguem uma nova versão, tal que no dia da prova entregue a versão final, a versão pronta, atendendo esses critérios aqui. Então, feito isso daqui, eu vou abrir um outro material aqui para vocês. Então, vamos continuar. Pode falar, Gabriel, estou te ouvindo. Sim. Só um posta. Mas se quiser todo mundo postar, mas só um precisa, que eu pego e faço aqui na planilha. Aí uma vez que uma pessoa postou, eu já nem olho dos outros. Aí eu vi que o grupo do Sidney, né, todo mundo postou, mas não precisa. Mas também, se quiser postar. Gente, beleza aqui, então vamos seguir. Agora eu vou falar de outros aspectos e alguns detalhamentos que a gente passou por cima, tá bom? Que eu queria chegar logo nessa parte aqui do trabalho, que é um trabalho denso, que eu sei que vai dar realmente trabalho para vocês. E agora abordar alguns aspectos mais leves para a gente então aprofundar no nosso detalhamento. A gente chegou a arbitrar os valores da altura da laje, certo? Considerando os valores mínimos, por exemplo, 7 centímetros para laje em cobertura que não tem acesso à pessoa, certo? Não tem balanço. O que é essa laje? Então, geralmente, quando eu tenho uma edificação e a última laje, para depois colocar o telhado em cima, não vai ter acesso à pessoa, não vai estar em balanço, só para fechar a casa, certo? Na parte de cima, chama-se laje de cobertura. Quando é uma laje de piso, certo? Para as pessoas andarem, não em balanço 8 centímetros, laje em balanço 10, laje para suporte de veículos no mínimo 10. Então aqui depende das condições até chegar a lajes menos comum. O que acontece? Esses são os valores mínimos. A gente arbitrou valores e eu não expliquei como que faz para pré-dimensionar, certo? Existem duas maneiras, ou pela experiência, o calculista estima a carga, estima os vãos e pronto, ele já tem noção qual altura vai passar e qual altura não vai passar, ou pelo pré-dimensionamento. O pré-dimensionamento é uma estimativa da altura. Então, eu vou determinar basicamente a altura útil. Essa altura útil leva em consideração 2,5 menos 0,5 vezes n vezes L asterisco. Esse n aqui, gente, esse n aqui significa o seguinte: quantos engastes, certo? Quantas bordas da laje é engastada? Por que engastada? O engaste influencia consideravelmente, por exemplo, na grandeza do momento fletor. Imagina o seguinte, que eu tenho uma laje dupla biapoiada e uma laje engastada e apoiada. Qual dessas lajes, a primeira ou a segunda, vai dar o maior momento fletor? Esse momento fletor dessa laje vai vir aqui embaixo, certo? Vai ser PL ao quadrado sobre 8. E o momento fletor dessa laje, ela vai fazer assim. Beleza? Ela vai ser bem menor. Então, o que significa? O engaste aqui, certo? Ela faz com que reduza a grandeza, certo? A grandeza do momento fletor. Então, quanto mais engastes tiver na laje, menos ela vai deformar, menos altura necessariamente ela precisa, tá bom? Então, a ideia é essa. E
o L asterístico aqui, ele leva em consideração, tá bom? Ele leva em consideração o menor valor entre Lx, sendo que Lx é o menor valor entre Lx e Ly, ou 70% do maior valor. Então, eu vou levar em consideração o vão, certo? O vão ali, que é entre Lx e Ly, levando em consideração 70% do maior ou o valor integral do menor, tal que eu encontro a altura útil. Encontrei a altura útil, o que eu vou precisar fazer? Ainda eu vou precisar considerar, certo? Aqui é a altura útil, gente, a altura útil daqui para cima. Eu vou precisar considerar ainda para baixo o cobrimento, certo? E metadezinha dessa barra. Então, essa minha altura aqui, ó, H, ela vai levar em consideração o D mais o cobrimento, que é essa parte aqui de baixo, mais o cobrimento e mais metade da barra da armadura longitudinal. Então, eu preciso considerar isso. Então, para laje, geralmente, então, tu vai considerar esse critério, sendo que eu devo, no mínimo, atender os critérios normativos de mínimo da NBR 6118, que é a nossa norma de concreto. Então, feita essa consideração, a gente vai, então, relembrar aqui como que foi feita, então, a laje 1. A laje 1, por exemplo, ela tinha o vão menor aqui, ó, 3 metros, e o vão maior, 3,20. Então, vou pegar 70% de 3,20 dá 2,24. Então, qual o menor valor aqui que eu vou utilizar? 3 ou 2,24? Vou utilizar o 2,24. Então, na fórmula aqui, ó, eu vou colocar no lugar do L o 2,24. Lembra que a gente colocou a laje simplesmente apoiada nos 4 bordos? Então, ela tem engaste aqui? Não tem engaste. Então, aqui, olha só, não tendo engaste, então eu coloco o valor de 0. Coloquei o valor de 0 aqui, resolvendo essa equação, a gente chega ao valor de D de 5,6. Então, posso utilizar uma altura útil aqui de 5,6. Para a gente achar a altura total do meu elemento, eu vou somar o cobrimento mais a armadura longitudinal. Digamos que de armadura longitudinal eu utilize uma barra de ferro de 5 milímetros, 0,5 centímetro, e o cobrimento nominal para a classe de agressividade 2, certo? Perímetro urbano, que vai dar 2,5 centímetros. Então, somando isso, minha altura aqui deu uma altura de 8,35. Então, minha altura aqui estimada, certo? 8,35. Poderia ter utilizado a altura de 8, de 9 ou de 10. Lembra que lá no exercício a gente utilizou uma altura de 10? Eu fiz com a altura de 10 e passou. E quando vocês realizaram a atividade, uma das primeiras atividades realizado com a altura de 8 centímetros e também deu certo, então, porque aqui é uma estimativa. Então, o que o profissional de engenharia vai diferenciar? Digamos que 2 profissionais foram contratados. Um fez com a altura de 8, outro fez com a altura de 10. Qual que no final das contas deu mais barato? Porque quando eu coloco 10 centímetros, consome mais concreto. E a outra, quando eu coloco um pouquinho mais esbelta, coloco 8 centímetros, ele consome menos concreto, mas vai consumir mais aço. Entenderam a diferença? Então, quanto maior a altura, maior o concreto. Quanto menor a altura, consome um pouquinho mais de aço. Então, deve existir um meio termo ali que se equilibra, certo? Então, pode existir que a mesma laje dimensionada com diferentes alturas tem um momento que ela seja mais barata, certo? Eu não sei se é com 8, com 9 ou com 10 centímetros. Inclusive, isso daí daria um TCC para explicar qual que é a melhor dimensionamento. Colocar mais altura ou
ou menor altura, porque o aço está caro, o concreto está mais barato, então seria um orçamento comparativo, a influência de altura no preço final, algo nesse sentido. Então, isso daí influencia diretamente no custo. Então, muitas vezes um projetista, ele só testa uma opção e não vê custo, certo? Não vê volume de material. Então, o que o projetista tem que fazer, ele é testar mais de uma solução para o seu projeto, porque usando um software BERIC, TQS, tu muda a altura lá e manda recalcular. E às vezes ele dá um consumo menor de aço, de concreto, aí tu fazendo a conta simples, consegue verificar quanto que está custando aquilo ali no final, beleza? Então, uma ideia para vocês aqui, só para a gente ter uma estimativa de como aplicar a altura. Feito isso daqui, a gente vai então a alguns aspectos. Imagina um prédio, gente, que ele tem lajes contínuas. Lajes contínuas, uma laje atrás da outra, certo? Geralmente laje armada em uma direção, e eu decido engastar tudo. Quando eu engasto tudo aqui, eu vou calcular cada laje aqui separado. Então, eu calculei a primeira laje aqui, ó, apoio simples, engaste, deu um momento aqui. A segunda laje dá um pouquinho diferente e a terceira laje dá também parecida com a 1. Só que na hora de colocar a armadura, gente, se eu fosse calcular a armadura para essa laje 1 aqui, eu ia calcular a armadura assim, ó, certo? Já para a laje 2, eu ia calcular outra armadura aqui. Mas e aí, qual armadura eu coloco? A armadura em função do momento 1 ou do momento 2? Ou coloco para as duas? Aí o que acontece? Quando houver essa necessidade, a gente tem que fazer um negócio chamado compatibilização de momentos fletores. O que é isso? Eu vou pegar ou o valor de 80% do momento maior ou a média entre os dois. O maior valor que eu obter, eu calculo minha armadura, tá bom? Então, eu vou calcular minha armadura ou para 80% do maior ou pela média. E, consequentemente, esse momento à esquerda aqui, esse momento à esquerda, eu diminuo, tá bom, gente? Eu vou diminuir ele em função da diferença dos momentos. Eu vou diminuir em função da diferença do momento. Eu pego o momento maior menos o menor e divido por 2, que é a diferença dos momentos, e somo, no caso não é somo, porque eu sei que ele é negativo, e desconto do momento positivo. Porque esse momento aqui embaixo é positivo e esse é negativo. Ele não está afirmando isso, então na verdade eu vou estar falando para somar, mas na verdade é subtrair, tá bom? Então, feito isso, eu vou então calcular só apenas uma armadura para esses momentos. E isso pode acontecer no trabalho de vocês, tá bom? Provavelmente pode acontecer quando a gente tem várias lajes e eu preciso então fazer isso. De maneira análoga aqui, a mesma coisa acontece aqui, ó. Para qual momento eu faço? Para x2 ou x3? Eu faço em função de uma compatibilização de momento, 80% do maior ou a média entre os dois. O maior valor que der, eu calculo minha armadura que vai ser colocada aqui. Não precisa ter uma armadura para um, uma armadura para outro, certo? Eu preciso só compatibilizar. E ainda eu dou uma descontada nesse momento aqui em função dos dois momentos que atuam. Então, isso daqui se chama compatibilização de momentos para eu não precisar calcular duas armaduras. É o mesmo caso que acontece lá na nossa laje 1 com a laje 2. Ia ter uma armadura de canto, só que já tinha uma armadura negativa vindo da laje 2. Então não precisaria colocar uma armadura de canto ali naquele ponto. Então, em função disso, eu dou uma economizada compatibilizando os momentos fletores. Então, é um aspecto que eu precisava explicar para vocês. Outro aspecto que a gente já abordou, eu achei uma imagem, que é a laje apoiada nos 4 cantos. Então, ela vai subir esses cantinhos aqui, ó. Ela vai erguer. E para erguer, vai surgir então um momento fletor aqui, ó, chamado o momento em cruz, ou
no qual eu preciso colocar uma armadura, certo? Para não deixar surgir. Então, ela surge na parte negativa. Então, por conta disso, a gente já até detalhou. Essa imagem é mais para mostrar esse aspecto aqui da armadura de canto. Aqui eu vou ter uma armadura chamada armadura de borda, certo, gente? Lembra que eu falei para vocês que eu posso ter armadura de borda? Qual que é a ideia da armadura de borda? É não deixar essa laje descolar da viga, não fissurar, tá bom? Então, geralmente essa armadura de borda, ela vai ser 25% da armadura. O que eu vou fazer? Ela vai ser uma armadura negativa que eu vou colocar aqui, ó. Negativa. Ela só vai invadir 15% do menor vão. Então, eu coloco na laje toda. Tá aqui uma laje, aquela nossa laje 1. O que acontece? Eu já tinha colocado uma armadura de canto aqui, só nos cantinhos. A armadura de canto, ela era a armadura negativa. Para evitar fissuração, eu vou lá e posso colocar uma armadura chamada armadura de borda. Então, colocaria em toda a extensão da laje. Chegou aqui no canto, não coloco, porque já tem armadura negativa, e vou colocando essa armadura. O que acontece com isso? Ela minimiza as fissurações na laje. Ela vai garantir uma maior longevidade. Só que é o seguinte, é obrigatório colocar ela? Não. A NBR não exige necessariamente coloca. A gente pode colocar quando a gente verificar que é uma necessidade, que é aumentar a longevidade. Geralmente, eu já vi projetos, inclusive execução, que colocam e outros projetistas que não colocam. Então, fica a critério do projetista, da experiência dele, da expertise. Geralmente, quando a gente está aprendendo, eu coloco nos meus projetos tudinho, eu colocava essa armadura. Só que eu já vi muita execução sem. O que vai acontecer? Vai fissurar, vai aparecer umas patologias aqui, essa laje descolando, mas estruturalmente não representa nada, apenas visualmente. Lembrando que o aspecto visual influencia no nosso conforto e segurança, mas estruturalmente não acontece nada, só fissuração. E aqui, em função, olha só, gente, em função do momento fletor, eu poderia colocar uma armadura aqui, ó, uma armadura entre apoios, certo? Então, quando eu tenho uma viga aqui, imagina que essa laje aqui, tanto essa laje quanto a outra, elas fossem simplesmente apoiadas. Se ela é simplesmente apoiada, não precisa dessa armadura aqui. No entanto, há uma recomendação que ela seja colocada uma armadura de distribuição negativa. Por quê? Imagina o seguinte, que essa laje, vou colocar aqui o alinhamento, essa laje aqui ela vai deformar aqui, certo? Ela vai deformar aqui, essa laje vai deformar da mesma maneira. Quando ela deformar aqui vai surgir uma fissura bem aqui, ó, uma fissura bem aqui na laje, tu vai ver de longe. Então, quando aparecer uma fissura na parte de cima, isso se tiver cerâmica, vai quebrar a cerâmica, se tiver um revestimento ali, vai aparecer. Então, isso aqui pode aparecer tranquilamente se não colocar essa armadura aqui, ó, essa armadura. É obrigatório colocar? Não. Vai comprometer a estrutura? Também não. Porque o momento de maior esforço está sendo solicitado aqui. Mas visualmente essa patologia, né, vai aparecer. Pode causar uma infiltração, mas não necessariamente vai cair, tá bom, gente? Então, por questão de segurança, a gente coloca uma armadura de distribuição aqui, ó. Quanto para cada lado? A mesma quantidade. 15% para um lado, 15% para o outro, em função do menor vão dos dois ali, certo? Então, seria uma armadura para evitar fissuras, principalmente sobre vigas. Então, porque surge um esforço de momento ali que a gente não leva em consideração. Então, ela trabalha aqui, ó. Ela detalha que posso usar armadura mínima, certo? Maior ou igual a mínima. Pode colocar armadura de distribuição. Geralmente, a armadura de distribuição atende muito bem.
A armadura de bordo, gente, é a armadura de bordo, é aquela mesma armadura, lembra lá de vigas que a gente fez semana passada? Calculava a armadura para esse momento fletor e pegava e colocava dois ferrinhos aqui, ó, ferro de ancoragem, armadura de apoio, é a mesma ideia, a armadura de bordo. Só que essas armaduras são facultativas, tá bom, gente? São facultativas. Não precisa necessariamente. Então, eu estou só explicando isso porque é recomendação, não há uma função necessariamente estrutural. O que vai acontecer? Se eu não colocar 5, 10 anos, vai aparecer fissuras na laje, tá bom? Então, aqui apareceu um descolamento da laje da viga e aqui de cima para baixo aparecer umas fissuras aqui, certo? Então, essa consideração que eu tenho que fazer sobre armaduras complementares. São armaduras complementares, não são armaduras obrigatórias. Então, aqui é mais um detalhe de ligação, certo? Ela basicamente visa diminuir a fissuração, então está aqui 15%, certo? Em função do eixo. Ferro de 6,3 a cada 20, pode ser ferro de 5 também, a armadura mínima. Se eu quiser engastar a laje, essa laje na viga, eu vou ter que fazer então ela entrar aqui como se fosse um estribo, certo? Só que aqui eu vou gastar mais ferro, tá bom? Então é uma armadura construtiva de ligação. Então posso fazer ela só para diminuir a fissuração entre os elementos. Vai causar problema? Não cai por causa disso, mas esteticamente, a longo prazo, 5, 10 anos, começa a acontecer essa patologia na nossa laje. Principalmente a gente observa as lajes pré-moldadas. As lajes pré-moldadas quando tem imagino que aqui é uma viga, eu fiz laje para lá e laje para cá. E só coloco uma malha pop, uma malha qualquer. E aqui em cima da viga, não coloco nenhuma armadura. Eu posso colocar essa mesma armadura aqui que eu estou falando em cima das vigas aqui, ó. Quando eu faço isso daqui, é essa armadura de ligação entre os elementos para não fissurar. Então eu poderia fazer em cima da viga essas armaduras em lateral. Geralmente não é colocado, aí passa um tempo fissura, aí tem que refazer o revestimento e tudo mais. Estruturalmente ali só causa a fissuração. Quando eu tiver, a gente não teve nenhum caso, mas no trabalho de vocês provavelmente vai ter. Quando eu tiver uma alvenaria, certo? Aqui uma alvenaria e ela passa sobre a laje, certo? Ela passa sobre a laje. Se houver uma alvenaria, eu vou precisar fazer um reforço de aço. Então, meu projeto já está prevendo que iria passar uma alvenaria aqui. Então, eu coloco um reforço, acrescento um aço ali só para reforçar. Então, geralmente, em alvenarias, onde vai passar a alvenaria, eu preciso colocar um reforço. Quando eu vou ter aberturas, isso daqui eu não vou cobrar de vocês, porque senão vai dar muito trabalho. Nosso projeto ele tem muito abertura, certo? Tem as aberturas, principalmente para fosso, para shaft, tá cheio de abertura ali. O que acontece? Quando é feita uma abertura, eu preciso prever que já vai ter essa abertura e eu deixo aqui, olha só, na hora de concretar, reforçado aqui de aço, com a armadura principal, metade da armadura principal ali, ó, certo? Colocada ali ao redor da abertura. Na hora, antes de concretar, já prevejo onde vai ser a abertura e concreto ali. Basta fazer um caixote ali e pronto. Então, isso aqui é o suficiente para permitir a abertura. Não precisa quebrar a laje. Tu já coloca um caixote aqui, a armadura do lado e concreta. Aí depois tira esse caixote, a abertura vai estar pronta e suficientemente estruturada para suportar os esforços. Se a laje for armada em uma direção, tá bom, gente? Em uma direção, se eu for fazer essa abertura aqui, o que acontece? Lembrando que a armadura é colocar nessa direção. Se eu fizer isso aqui, ó, eu vou precisar interromper
a passagem de ferro nesse sentido. O que acontece? Eu vou ter que pegar nossa concepção armada em uma direção e fazer o quê? Aqui a laje vai ser armada nessa direção, certo? Armada nessa direção. Essa laje 1 também aqui, nessa direção, ou em duas. E essa laje menor aqui, certo? Ela vai ser armada nesse sentido aqui, ó. E a laje 2 também. Então, o que acontece? Laje armada em uma direção, eu vou ter que mudar a concepção da laje para ser armada em duas direções e deixar a abertura, tá bom? Então, feita a abertura, eu coloco um ferrinho aqui, ó, em forma de cruz aqui, só para garantir que não suja a fissuração. Geralmente, se eu não colocar esse ferro, vai surgir uma fissuração aqui, ó. Mas não causa estruturalmente dano severo à minha estrutura, tá bom? Mas, então, a laje armada em uma direção, preciso fazer esse ajuste aí no quesito de cálculo da armadura. Ou seja, antes eu tinha uma laje, eu dividi ela em 4 lajes por causa disso. Era uma laje armada em uma direção, agora virou 4 lajes menores armadas em duas direções. Pronto. E recapitulando, então, eu vou pedir para vocês, vou querer plano de forma, plano de veiculação, resumo dos esforços, cálculo das lajes e detalhamento dessas lajes, tá bom? Então, o que acontece? Vou fechar aqui, deixa eu só encerrar.